Yoga ele suscita os adolescentes a falarem, né? Que é como um sistema mais ou menos de conferência. Então, ele caiu a casa, ele vai planejar com a equipe dele, depois ele vai apresentar o que ele planejou em saúde pública, ele vai apresentar o que ele planejou no sistema de educação e assim vai. Essa é a metodologia que eu tinha falado para vocês, né? Ela chama matriz lógica. Então, ali eu coloco o que é o grande problema central, o que é o meu grande objetivo de impacto, o meu grande resultado que eu espero, os meus indicadores ali, entre os cálculos que eu falei para vocês, que eu preciso mensurar, que é a questão da avaliação, por onde eu vou verificar se isso está sendo cumprido ou não, quais projetos eu vou ter a longo prazo, quem vai ser responsável, a secretaria, né, de política pública que vai ser responsável, que ano que eu vou começar, que ano que eu vou terminar, o recurso, a dotação orçamentária vai vir da onde, quem vai se responsabilizar por essa questão de fechar na LOA, né? LOA significa Lei Orçamentária Anual, esse recurso, e quem eu vou envolver, quais outras autarquias, ou terceiro setor, ou grupo de sociedade civil, outras, né, autarquias, secretárias que eu vou envolver para esse projeto, né? Então, ali, por exemplo, é uma matriz lógica de um grande problema, que é a não existência de espaços públicos que abordem o tema da violência sexual na infância e na adolescência. Inclusive, foi uma psicóloga formada pela UF que me ajudou a fazer essa matriz, junto com o pessoal da segurança pública, né? Esse olhar intersetorial, né? Então, são sementes que são plantadas, né? Inclusive, ele tem recorte de faixa etária, que é super interessante, a Eloá, não sei se vocês se lembram dela. Ela também teve o CAI, que fez psicologia, que contribuiu nas matrizes de educação. Então, isso é um exemplo específico, né? E ali eu garanto esse recorte de dignidade a longo prazo para a criança e para o adolescente, né? Como sujeito de direito que precisa ter a cidade muito bem estruturada nas suas diversas áreas para viver, né? Pode passar. Ali foi o dia que a gente lançou o PME Digital, né? Então você cria também um papo político, tem vários atores sociais ali, tem conselho tutelar, tem a presidente do conselho municipal, tem o prefeito da cidade, tem um representante da OAB, tem uma representante das associações de moradores. Então, assim, dá ferramenta de democracia digital para eu conseguir atingir todos os falta-redondências para a construção disso, né? Como eu mobilizo a cidade, isso é um dos pontos, né? Para levantar essa demanda. Isso foi a plataforma digital que a gente criou, é bem simples, assim, na verdade, né? Não tem nenhum mistério. Então, a pessoa fazia um cadastro breve, né? A gente pedia a faixa etária, sexo, onde mora, e-mail, nome, para a gente fazer um recorte depois disso também, de quem mais acessou. E as grandes áreas que iriam afetar crianças e adolescentes. Então, transporte e lazer, transporte e mobilidade urbana, segurança social, direitos de proteção, educação, saúde, assim vai. Ali é uma foto do grupo coordenador, né? Isso é uma outra metodologia, não sei se vocês já usaram aqui, né? Árvore de problema, o método ZOP, né? A gente usou isso também como levantamento de demanda para o nosso fórum popular. Esse é o grupo intersetorial que a gente trabalha, então tem cada um ali é de uma secretaria, de uma autarquia, então precisa ter esse olhar diverso, muito treinamento, em Volta Redonda, são todos os servidores públicos, né, sendo treinados para que esse processo de condução fosse feito da melhor maneira possível. Gente, isso é super desafiante, né? Parece que é um trabalho normal, assim, mas não existe esse olhar, é muito difícil esse olhar da administração pública, né, intersetorial. Bem complexo mesmo, mas na criança e adolescente está conquistando. Essa foi a visita às instituições, né? Então tem a Casa Social da Luz, ou seja, as instituições que estão cadastradas no Conselho, que estão aptas, enquanto terceiro setor, a receber recursos do município e do FINAD, que chama Fundo da Infância e Adolescência, né? Elas estão aptas a apresentar projetos e receber recursos para se manter, para rodarem seus projetos dentro de terceiro setor. A gente foi do DEGASE também. Eles são os adolescentes dentro do nosso fórum popular, né? Uma matéria de jornal que aconteceu também ano passado. Bem interessante. Ali é uma foto da conferência, da mesa de abertura, que também aconteceu ano passado. O diagnóstico, né? Durou 3, o diagnóstico que é o GP que eu falei para vocês, fez, né? Com os alunos. Ao total foram 9 alunos e uma professora, que é economista, 3 meses de trabalho, 93 páginas, e quem a UGB acabou envolvendo aqui também, está descrito.
que eu monto uma foto dos adolescentes. A gente tem um fórum muito interessante, vocês também já ouviram falar. Chama Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação, que se encontra uma vez por mês na Casa da Criança lá na Vila, sempre sábado. Todos os adolescentes, a maioria que está ali no palco, eles estão no palco porque eles defenderam a candidatura deles. Né? Eles pediram para serem os delegados para irem para a conferência estadual. E todos eles foram. Aconteceu há uns 4 meses atrás essa conferência no Rio. A gente foi, a gente estava lá também. Com essa incerteza, né, de não saber se tem a Conferência Nacional, com esse desmonte, né, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, como vários outros conselhos, provavelmente foi desmantelado. Né. São momentos bem difíceis que a gente não tem certeza se vai ter a Conferência Nacional, mas o movimento de criança e adolescente do Brasil inteiro está pensando, assim como a Segurança Alimentar fez, né, em fazer uma conferência livre, independente se o governo federal chamar ou não, né, como deve ser. Assim. Então, a etapa municipal teve, a etapa estadual teve, e aí foi depois a defesa dos adolescentes, do porquê deles se candidatarem como delegados, né. E esse fórum é super interessante, que eles falam do protagonismo juvenil, falam de diversos outros temas, e é muito bonito ver, assim, o pessoal de 17 anos com tanta propriedade, falando da seara pública, né, traz uma esperança muito boa, assim, de vê-los falando tão bem. É isso, gente. Então, assim, tem uma forma de se fazer, tem um como fazer, em que eu consigo, inclusive, eu preciso de pessoas conscientes, né, para estar puxando todos esses trabalhos, né, inclusive com esse olhar intersetorial de vários outros profissionais juntos, né, para a gente enfrentar as violências estruturais tão presentes no nosso cotidiano da sociedade brasileira, ainda tão colonizada, né? Mas eu acredito no poder da política pública, né? Por isso que eu escolhi essa profissão. A gente consegue sim fazer uma transformação de base e não tem segredo, é muito trabalho arregaçar as mangas, mapear quem é a nossa rede, quem, né? A gente inclusive consegue confiar para fazer o trabalho da melhor maneira possível. E está mesmo num processo de condução, sabe? De ser luz a tamanha escuridão que a gente tem vivido nos últimos tempos. Então, a política pública é uma forma, se feita com consciência, né? Se feita como uma forma de se fazer, como eu vim falando, de trazer esse escopo. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara, por esclarecer e informar. Foi muito bom. Laura, Bom, gente, boa tarde. Antes de mais nada, eu peço desculpa qualquer coisa, porque, bom, ponto 1, eu não sou o Zacone, eu sei que era ele para estar aqui como representante do jeito. E com perdão do vocabulário, o cara é foda, o trabalho dele relacionado ao combate das violências estruturais. Principalmente, ele trabalha muito com a questão da política de drogas e tal, e é incrível. Eu particularmente admiro muito o trabalho, mas não deu. Agora vocês vão ter que lidar com a realidade e vai passar psicologicamente a expectativa. Mas, enfim, eu só desliga o PowerPoint, tá fixando. tá no escritório. Tá. Obrigada. Olha, eu tô bem feliz que você tá aqui. Muito obrigada. Eu também tô. Agora a parte boa. Eu agradeço o convite mesmo. Muito obrigada por terem me convidado. É um prazer enorme estar aqui. E é um prazer enorme falar sobre o meu objeto de pesquisa, que é a efetividade das políticas públicas relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. Bom, eu me interessei por esse objeto muito pela questão da literatura feminista e tal. Aí eu comecei a fazer estágio no MP, RJ. E para quem não sabe, a função do MP não é só prender pobre, apesar de ser famoso por isso. A função institucional do MP, o porquê dele ter sido criado, é para ele zelar pelo efetivo cumprimento da norma jurídica.
E o zelo do MP não é só no sentido formal, no aplicar a literalidade da norma, e sim fazer valer questões como justiça social e a função da norma, que é algo para além do que está escrito no papel. É o porquê ela foi criada, é o pensar o social. Infelizmente, esse mote foi perdido ao longo dos anos por várias outras questões que não preciso falar agora, porque não é o ponto. Bom, e voltando às funções, além do direito penal, quando o MP vai atuar em outra área, principalmente direito de família, ou relacionado a direitos de incapazes para o direito é quem possui algum tipo de deficiência intelectual ou motora e que seja incapaz de se autodeterminar. Bom, nisso ele atua fiscalizando políticas públicas municipais e estaduais e principalmente atuando ali na vida de incapazes. Até que um belo dia, folheando um processo, me deparei com uma questão em que tanto a família quanto o MP e, de certa forma, o poder público sugeriam a esterilização compulsória de uma mulher interditada, porque ela tinha um comportamento sexual inadequado e por aí vai. Eu fiquei revoltada com isso e comecei a pesquisar a respeito. Bom, esse sentimento de inadequação no comportamento sexual ou reprodutivo de alguém advém da questão da violência estrutural. Porque a violência estrutural ela não está só relacionada ao Estado efetivamente atuando no extermínio de algum grupo que esteja à margem. Não é só através de Estado mandando polícia atirar ou bater em alguém. A violência estrutural também está relacionada a outras organizações estruturadas. A família, a sociedade como um todo. E essa cadeia de violência vem muito de como a gente age culturalmente enquanto instituição social. Ponto. Isso eu queria pontuar sobre a violência estrutural como o porquê dela fazer parte da minha pesquisa. Porque na minha pesquisa eu comecei a estudar o comportamento do Estado perante questões de direitos sexuais e reprodutivos. Eu falo de direitos sexuais e reprodutivos porque, apesar de aparentar, não são a mesma coisa. A reprodução está relacionada com o determinismo biológico, aparelho sexual masculino, aparelho reprodutor sexual feminino. Questões como fecundidade, aí vem o abortamento, esterilização e tudo mais. Esses são os direitos reprodutivos. É o direito de você poder ou não abortar, conceber ou não, ter acesso ou não a métodos contraceptivos, e isso é muito relacionado à violência estrutural, não só do Estado. Quando a gente pensa em violência do Estado relacionada aos direitos reprodutivos, a gente pensa em aborto de cara. O que não. Nesse ponto, políticas públicas, violência do Estado e violência social se encontram porque a carência de acesso a métodos contraceptivos diversos ela é reflexo direto da privação, reflete na privação de direitos. Por isso não tem como eu pensar só na norma, só no papel, sem pensar no papel do Estado. E o papel do Estado, quando dá garantia de um direito, que o direito, a gente pensa na Constituição, direito, um exemplo, direitos fundamentais, direito à saúde, etc, está só ali no papel. Quando o Estado ele pega o papel e vai transformar aquele papel, que está no mundo das ideias, para o mundo material, o mundo da realidade, é necessária a construção e efetivação de políticas públicas, que a Bárbara já falou muito bem sobre isso. Então, a criação do mapeamento da demanda e tudo mais, vem daí de observar as problemáticas relacionadas ou não à violação de direitos. Bom, aí falei, tá, você pensa em Estado privando alguém de abortar ou não abortar e por aí vai. Mas a violência também pode ser, ocorrer cotidianamente. É comum que certos métodos contraceptivos sejam rechaçados ou às vezes questão religiosa pode ser um pouco violenta também, quando você pensa no sexo como função meramente reprodutiva. Então, aí deixa de ser uma pauta necessariamente de direitos reprodutivos e a gente
encontram os direitos sexuais. Porque o direito relacionado ao sexo é o do livre exercício da sexualidade. Então, aí esbarra na questão LGBT e tudo mais. É a proibição do Estado de inferir na esfera privada, no livre exercício da minha sexualidade. Bom, eu estou fazendo só um desenho teórico para eu efetivamente falar Calma aí, me perdi. Deixa eu ler meu... Gente, tive 1h30 para me preparar só, então, perdão. Bom, falei... Composição... Bom, voltando para a parte da minha pesquisa que eu mais gosto, que é o controle de natalidade. Voltando a falar de violência do Estado, ela não precisa ser necessariamente direta, não precisa estar envolta em algo como proibição. Quando o Estado ele pensa em políticas de saúde relacionadas à saúde reprodutiva e sexual, muito dessas políticas estão para servir um modelo teórico de Estado, servir quem está a classe dominante do momento histórico. Então, a aplicação ou não de medidas de fomento da natalidade ou difusão de métodos contraceptivos está relacionada a questões como controle demográfico e tudo mais. Bom, desse jeito parece muito tem alguém mal querendo controlar o corpo de tudo e como eu posso dizer, não é algo, não é por nada, não é gratuitamente. Esse sistema de opressão deriva do sistema capitalista de dominância. O Estado ele alterna entre fomentar que as pessoas tenham filhos, claro, a parte interessante da sociedade, a parte que interessa para o Estado naquele momento, que tenha filhos. Eu quero aumentar a minha força de trabalho. Então, excelente, a gente priva o acesso a métodos contraceptivos de forma gratuita e ampla e tudo mais, porque todo o pensar sobre o arranjo das políticas, elas necessariamente servem a um referencial ideológico. É muito bonito tudo que a Bárbara disse, que, poxa, é muito bacana mesmo o trabalho dela, de verdade, mas isso é um exemplo muito pequeno. Para mim é o mundo utópico, é o mundo ideal que essas políticas estejam sendo efetivamente pensadas pelo bem de alguém. Assim, voltando a falar do abortamento, que é mais popular nessa área dos direitos reprodutivos, apesar de eu não estudar muito isso. Bom, o aborto no Brasil, voluntariamente, é ilegal, é crime. Você praticar o autoaborto ou alguém induzir você à prática, ou praticar em você aborto sem a sua anuência, isso é crime. Todos os três atos são crimes. Bom, mas existem possibilidades de que o ato aconteça de forma legal, quando a pessoa é vítima de violência sexual, ou a criança possui anencefalia, ou existe perigo de vida para a mãe. Há um tempo atrás, era mais divulgado a questão do primeiro atendimento para vítimas de violência sexual. Para quem não sabe, logo que você é vítima de algum tipo de violência sexual, você tem o direito de ser instantaneamente atendido, independente da existência de boletim de ocorrência ou não. Você não precisa primeiro ir na entidade policial, você pode ir direto num postinho, no hospital, onde seja, o ambiente de saúde, e eles têm que te atender. Eles têm que dar medicação para um possível
uma possível gravidez se for da sua vontade, medicação contra a AIDS e várias outras coisas. São os métodos de profilaxia de emergência. Isso, há um tempo atrás, era amplamente divulgado no SUS e tudo mais. Acontece que, como foi mudando, foi delineando, o governo foi se delineando diferente para uma postura mais conservadora, o acesso a esses métodos começou a ser dificultado. Hoje se discute que os médicos possam, por questões de consciência, se recusarem a praticar esse procedimento médico. E o CFM, o Conselho Federal de Medicina, tem sinalizado de que tudo bem. Não, isso não tem, ainda não tem uma diretriz específica, mas tem sinalizado que não, tudo bem, né? Não é uma missão de socorro ou diminuição do acesso à saúde e tudo mais, se o médico entender que ele não deve fazer. Aí você pensa, não, tudo bem, ela vai no postinho do lado, no hospital do lado. Acontece que esse postinho do lado não existe, o hospital do lado não existe, a gente vive numa lógica de acesso à saúde muito limitada. E quando você vai pensar, existe a norma, existe uma obrigatoriedade do poder público de desenvolver políticas que combatam essa cadeia específica de violação, que é um exemplo de violência estrutural. Nossa, tudo lindo, no papel existe, mas na prática é completamente diferente. Quando você vai começar a pensar os atores, os agentes que colocam a política em prática, é aí que ela começa a ser atravancada. Porque uma coisa é fazer com que ela exista, colocar a política pública no papel e que ela tenha um nome, uma conferência, uma normativa, que bacana, uma determinação, uma sugestão dos profissionais de como agir frente àquele momento de violação específica, qual o norte e tudo mais. Isso é muito legal e tem que existir, só que no momento da efetivação é que a coisa para. Os atores envolvidos no trato do destinatário final daquela política pública e a existência da política pública em si é onde no Brasil a coisa se perde. Não só no Brasil, em qualquer parte do planeta, que viva sobre a lógica capitalista, no caso, o planeta inteiro. Infelizmente, gente. Bom, porque penso só a nível de Brasil. E voltando a falar do direito, tem um monte de exemplo abstrato e tudo mais. No direito, o nosso olhar sobre a política pública é completamente diferente do olhar que os profissionais da psicologia têm, ou a Bárbara, que é da administração pública, tem. A gente tem um olhar um pouco mais, eu não vou dizer crítico, porque não é necessariamente essa palavra, mas o nosso olhar é voltado para a efetivação, que se discute no direito. Claro, parte do direito público que trata das políticas públicas é pensar e cobrar a efetivação, porque a existência da política pública meramente não basta. Então, os mecanismos de cobrança e fiscalização e fomento a nível jurídico, hoje eles são um pouco escassos. A gente fica muito na via institucional, de ter que ingressar com uma ação civil pública, contra o município, contra o Estado, contra o governo federal, ações que se arrastam por anos e não tem, e mesmo que alguém ganhe a ação, ela não implica em modificações na realidade fática. Então, o debate, infelizmente, se fala de direito. O debate do direito ele fica girando muito nisso. Como é que a gente faz para cobrar a aplicabilidade ou cobrar a existência e tudo mais, com um mecanismo que seja mais rápido, que efetivamente seja transformador da realidade fática. Porque quando a gente fica pensando em violências estruturais e em políticas públicas, de administração, de direito, e etc, a gente fica muito preso no mundo das ideias, de fazer e etc, quando o
mundo real é o que assusta mais e onde moram mais problemas. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar de forma sucinta demais e rápida, porque eu falo muito rápido, gente, desculpa. Mas isso. Eu pretendia ser breve mesmo, é porque se fosse falar a nível teórico seria chato e maçante, e a ideia não é essa, é só fazer provocações e apontamentos. Eu espero que venham daí perguntas, eu possa aprofundar melhor, caso venha. E só, muito obrigada, mais uma vez desculpa, e agradeço a atenção de todo mundo. Essa parte é muito importante para o diálogo. Então, para continuar a conversa, eu vou passar para o Thiago. Bom, boa tarde a todos. Bom, também começa, eu preparei uma horinha antes, de ônibus para cá. Mas esse é um tema que me afeta bastante, assim, pensar sobre tanto políticas públicas quanto violência estrutural. Eu acho que para começar a conversa, acho que fazer uma reflexão primeiro, como é bastante contraditório falar sobre como o Estado pode agir, pensando em políticas públicas, no enfrentamento à violência estrutural, sendo que, se a gente olhar historicamente, e até hoje, o Estado é um grande promotor de violências estruturais. Ele que, de diversas formas, sob diversos níveis, que executa de forma concreta essa violência no corpo das pessoas. A gente pode pensar todas as interseccionalidades que vem nessa violência estrutural, e a gente vai ver uma série de conceitos que falam de algum tipo de violência. Né? A gente vê a ideia de seletividade penal, de fato, como nosso sistema encarcera preto e pobre, basicamente. Pensando, por exemplo, acho que foi falado aqui, mas essa violência estrutural contra a mulher, a gente vê a violência obstetrícia que acontece pensando na política pública de saúde. A gente vê diversas práticas regimistas nessa época que a gente teve, na última década. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, acompanhei de perto todo o processo que teve de gentrificação e práticas higienistas de remoção para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, e tudo isso perpetuado pelo Estado. Políticas de pacificação, todo já vem ensinar uma pacificação, sabe que de pacificação não tem nada. Basicamente, políticas opressoras. Tanto que as unidades políticas pacificadoras, as famosas UPPs, hoje em dia quase ninguém mais está falando delas. Elas existem, mas é por isso, porque reconhecidamente foram um grande fracasso e era o que desde o começo tinha sido denunciado, uma prática de violência e de coerção sobre determinadas populações, que a gente sabe quais são. Alguns anos atrás, 2012, razoavelmente recém-formado, eu participei durante um ano como psicólogo de um programa. O nome era uma política pública que estava começando, nunca conseguiu se consolidar, mas foi uma experiência interessante. Chamava Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. A gente criava estratégias para alguns militantes de direitos humanos que estavam sendo ameaçados de morte. E tinha uma variedade assim, né, de povos originários, jornalistas do interior que eram ameaçados pelas denúncias que faziam, você tinha alguns militantes comunitários. E o que era comum a todos eles, independente da diferença, é que quem era o agente de violência era o Estado. Não era o tráfico, não era uma briga pessoal, era sempre algum tipo de agente de Estado, alguma dimensão dessa do Estado que atuava sobre essa violência. Desde milícia, que a gente pode entender como uma caricatura horrível do Estado, mas Estado também, até políticos, efetivamente, polícia ou o próprio judiciário. Por causa de toda essa percepção,
eu sempre atuei em políticas públicas, né, desde que me formei. Direitos humanos, assistência social, saúde, agora educação. E por toda a percepção, em cada lugar que eu ia, eu ver esse Estado agindo dessa forma, eu acho que eu adquiri, assim, uma certa inclinação, vamos dizer assim, do espírito anarquista